Flávio Bolsonaro. O senador esteve nos Estados Unidos, ele é pré-candidato à presidência da República, indicado por Jair Bolsonaro, e ele cumpriu uma série de compromissos, como eu disse, em solo norte-americano, a convite de um dos mais influentes think tanks conservadores do cenário internacional. Na sexta-feira, o senador ele chegou a discursar num evento que é uma das maiores, da PragerU, uma das maiores plataformas conservadoras do mundo, com bilhões de visualizações acumuladas em seus conteúdos digitais, só para vocês verem a relevância, né, e de o quão longe foi esse discurso. Milhões de seguidores nas principais redes sociais e também uma forte presença no debate público norte-americano. Na ocasião, o Flávio falou sobre o contexto político brasileiro, que culminou na prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e também na atuação do ministro Alexandre de Moraes. Deputado Caporeso, bom, aqui no Brasil, esse discurso ele foi interpretado de várias formas. Obviamente, aqueles que sempre são críticos já falaram, inclusive, que isso poderia trazer complicações para o senador Flávio Bolsonaro, já que estamos em ano eleitoral. E, claro, eu quero a sua avaliação sobre até onde essas críticas podem fazer algum tipo de sentido e o impacto, claro, dessa denúncia, mais uma vez reforçada lá fora. Berenice, a participação de Flávio Bolsonaro nesse think tank da PragerU, que é do Dennis Prager, né, a universidade do Dennis Prager, é uma das mais conceituadas dos Estados Unidos. E perceba, a pedra angular de qualquer democracia no mundo é a liberdade de expressão. Quando existe a normalização de um tipo de conduta onde a opinião de uma pessoa, nesse caso, tá, de um filho a respeito da prisão do seu próprio pai, um questionamento pertinente a respeito da justiça no Brasil e de seu funcionamento é visto como algo que pode gerar qualquer tipo de enquadramento penal, a pessoa que está emitindo sua opinião, a democracia já morreu, tá bom? Porque é lógico que isso vai interferir na hora do voto. Antes mesmo da pessoa votar, ela já tem que falar se policiando para saber se ela vai ser perseguida ou não, ou se a sua opinião ela é aceitável. Isso é a falência total da nossa democracia. Isso é uma postura inaceitável. Ainda mais diante do fato que o julgamento do presidente Bolsonaro está repleto de grandes ilegalidades. E eu não falo isso como um opinador, eu não falo isso como um deputado, eu falo como advogado. A minha carteirinha da ordem está em dia. E apesar de muita gente na OAB se omitir em relação a tomar uma postura firme quanto ao fato, por exemplo, inquestionável de que o ministro Alexandre de Moraes ele atropelou o princípio do juiz natural. Ele foi vítima, julgador, promotor e agora é executor do próprio processo. Algo único em nossa história. O judiciário nunca fez isso antes. E simplesmente o presidenciável, o Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente, ser questionado porque ele está se levantando corajosamente contra esse absurdo, expondo ele para o mundo inteiro, isso aí é a prova inquestionável que existe algo realmente decadente e perigoso na nossa democracia. Pois é, Rafael Oliveira, quero te ouvir também sobre os efeitos desse discurso lá fora. Eu estou com as aspas aqui de um trecho dessa fala do senador Flávio Bolsonaro, onde ele diz o seguinte, abre aspas então, meu pai, o presidente Jair Bolsonaro, aliado internacional e admirador de Donald Trump, está em uma cela de prisão comum, não por corrupção ou por violência, não por quebrar qualquer lei, mas por suas crenças conservadoras, por defender valores tradicionais e não se curvar à agenda socialista. E ele vai além, fala o seguinte, o mesmo juiz da Suprema Corte que o prendeu, Alexandre de Moraes, transformou sistematicamente a mais alta corte do Brasil em uma arma de perseguição política e em uma casa de corrupção. Ele censurou plataformas de mídia social, baniu vozes conservadoras, ordenou a prisão de jornalistas e encerrou movimentos de oposição
tudo em nome da defesa da democracia. Bom, quero a sua análise, Rafael, porque diante de tudo isso que vem sendo exposto, e não é de agora, né, há alguns anos já, os parlamentares buscam denunciar isso também no Congresso norte-americano. Como você acredita que os americanos, eles têm noção do que realmente está acontecendo aqui no Brasil? E o que um discurso como esse do Flávio Bolsonaro lá fora pode trazer de ganho político, já que ele está nessa corrida eleitoral disputando, né, ainda como pré-candidato, mas a cadeira mais alta aí do executivo? Berenice, bom, essa é uma oportunidade interessante para a gente refletir primeiro sobre se o problema da crítica ao Flávio Bolsonaro é que ele estaria em campanha. Vamos prestar atenção num conceito básico. Enquanto o Flávio Bolsonaro, num momento inédito da nossa história, é aplaudido no exterior, e vamos lembrar, a gente já teve outros pré-candidatos que tentou o mesmo caminho em outros momentos da história e que inclusive se tornaram presidentes, mas sem receberem aplausos lá de fora, como Fernando Henrique Cardoso e antes Fernando Collor de Mello. Fernando Collor, vindo de uma família com múltiplos idiomas no dia a dia do seu cotidiano, esteve, antes de disputar a presidência, no exterior e não conseguiu o que o Flávio agora conseguiu, que é autoridade, credibilidade, confiança, repercussão e, claro, ao dizer que faria o Brasil grande novamente, aplausos. Aqui no Brasil, houve 1h30 de um samba-enredo rebaixado que ficou na televisão aberta com o chefe de Estado na condição de homenageado e indo até o desfile no decorrer do ato festivo que inclusive, com usufruto do dinheiro público, ele ali esteve e aparentemente anteriormente a isso, o Tribunal Superior Eleitoral recusando uma liminar que pedia a suspensão desse tipo de, aí sim, praticamente incontestável propaganda prévia. Então, Flávio, ele consegue reunir, ao mesmo tempo, a compreensão por parte de quem o escuta, a esperança por parte de quem vê nele os seus primeiros pensamentos, agora, com a honestidade de que ele não está dizendo que ele pretende para o saneamento básico, o que ele fez como senador que vai garanti-lo na presidência. Isso as pessoas já começam a visualizar, até com o carisma e a leveza do meu amigo Flávio. Então, falar sobre algum tipo de crítica a ele significa apenas jogar ainda mais luz sobre um momento inédito. O Brasil é aplaudido no exterior hoje pela esperança que o Flávio Bolsonaro, por articulação que seja feita justiça aqui, provavelmente quem mais entende hoje de relações exteriores, o deputado pode falar melhor na sequência se tem essa percepção também. Vale lembrar que tudo isso que o Flávio tem feito é por intermédio do irmão que já de longa data abre caminhos, abre espaços, que é o Eduardo Bolsonaro, assim como o Carlos teve muita participação na ascensão do presidente Jair Bolsonaro. E nesse sentido, Berenice, se você me permite, já que estamos a falar sobre o Flávio, o deputado é de um estado pêndulo, como a gente já sabe, né? Aí é uma questão de ciência exata, quem vence em Minas vence no Brasil até hoje, esse ineditismo de ser distinto a essa resultante nunca houve. Queria te provocar, no bom sentido, Berenice, para a gente trazer a audiência para uma reflexão. O deputado é mineiro, é pré-candidato ao Senado. Ele conhece como ninguém os bons nomes da direita que são ventilados. E dentre esses bons nomes, deputado, já que Minas vai, de certa forma, chancelar ou não, dentre esses bons nomes da direita que se colocam à presidência, por que, na visão do senhor, o Flávio deveria ser escolhido? Não, primeiramente, obrigado pela pergunta. A questão aqui não é porque ele deveria ser escolhido. Ele já foi. E a escolha foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro. A direita precisa respeitar a hierarquia e respeitar a liderança. Ninguém vê o Lula abençoando alguém e o pessoal lá da base dele
questionando isso daí. Por quê? Porque democracia em critério de escolha é feito pela população. Política partidária, ela é feita por confiança. E não existe ninguém que tenha mais confiança do presidente Bolsonaro do que o seu filho Flávio. Isso é por motivos óbvios. Vejam aqui, nós tivemos um caso recente lá na Avenida Paulista, quando o presidente Bolsonaro ainda estava livre, que um dos presidenciáveis, o governador Romeu Zema, teve a oportunidade de receber a palavra para poder se levantar contra os abusos que estavam sendo praticados pelo Supremo Tribunal Federal e se recusou. Ele não quis o microfone. Então, é essa pessoa que vai ter mais postura do que o Flávio, que nunca se omitiu em relação a esse tema sensível, que é o mais delicado hoje do Brasil, que são os abusos praticados pelo Poder Judiciário. Para além disso, o Flávio Bolsonaro é uma pessoa que tem tudo para fazer um trabalho de continuidade ao governo Jair Bolsonaro. Nós tivemos diversos presidentes. Quase todos foram eleitos falando que iriam baixar impostos, mas o único que abaixou imposto foi Jair Bolsonaro. Todos eles foram eleitos falando que iriam ajudar o comércio, mas o único que aprovou o marco da liberdade econômica no Brasil foi o presidente Bolsonaro. Muitos falaram que iriam tentar novas formas para poder ajudar a população, mas quem teve a capacidade de aprovar o PIX, que mudou a forma do brasileiro lidar com o seu dinheiro e que não tem taxação, né? É algo único isso daqui. É o povo conseguindo manter o dinheiro das suas finanças dentro da sua conta, coisa que evidentemente já tem incomodado bastante o PT, tanto que eles estão mudando aí a forma de arrecadar impostos para quem recebe, para quem movimenta até R$5.000. Então isso aí você já vê que é um grande absurdo. Por todos esses motivos que eu falei, é evidente que o Flávio já é o nome escolhido, mas existe um motivo ainda maior. Além do presidente Bolsonaro já ter o escolhido, o povo já abraçou a ideia. O crescimento dele, estatisticamente, nas pesquisas, é uma coisa meteórica. É um foguete. E não é do Elon Musk, aqui não tem ré, tá? É um foguete que vai para cima. Eu estou confiante que nós teremos um bom resultado nas eleições desse ano.